Olá, estamos começando mais uma edição do Range Talks, esse espaço onde nós recebemos clientes, parceiros, amigos para falar sobre carreira, negócios, estilo de vida e tudo mais que a gente tiver vontade. E hoje continuamos a nossa temporada de negócios na área da saúde. Estamos aqui com uma convidada muito especial que vai trazer insights interessantíssimos sobre o empreendedorismo na área da saúde. A nossa convidada de hoje é a médica dermatologista, a doutora Débora Duarte. Seja bem-vinda ao Range Talks. Obrigada pelo convite. Bom, Débora, a gente sempre começa aqui o nosso bate-papo, antes de a gente entrar na pauta, que é essa coisa dos negócios na área da saúde, é contando para as pessoas um pouquinho de quem é a nossa convidada, o que é que ela faz, né? Eu já sei aqui que Débora é casada com Ângelo, que é engenheiro elétrico, não é isso? É isso, Angela. E mãe da Sara e da Amanda. Sara já está seguindo seus passos aí, né? Exato. Sara, ela faz o 3º ano de medicina, né? Aqui em Salvador. Já Amanda mora lá no Canadá. Ela fez design de games e atua na área. Em relação a Sara, eu deixo ela bem livre para, se ela quiser seguir a minha carreira ou não. Sim. Né? Mas ela está em dúvida ainda entre cirurgia plástica e ginecologia. Você acha que você influenciou a escolha da Sara de alguma maneira assim? Tipo, ai meu Deus, viu como exemplo, gostou do que viu ali na vivência com você? Pode ter acontecido, mas se aconteceu não foi intencional. Sim. Eu deixei as duas bem livres, tanto é que a escolha de Amanda não tem nada a ver, né, com a minha área. Então, assim, eu deixo elas bem à vontade. Bacana. E como foi a escolha da medicina para você, Débora? Foi uma coisa natural? Você vem de uma família de médicos? Como foi que aconteceu a medicina na sua vida? Então, na minha família não tem um médico. Você foi a primeira. Uhum. E, na realidade, eu sempre gostei dessa questão de cuidar. Cuidava dos meus irmãos, eu como filha mais velha. Então, tinha esse cuidado também com outras crianças, com idosos. Meu pai sempre falava, eu queria uma filha médica. E aí eu falei, olha, pode ser interessante. Aí eu fiz o vestibular primeiro para engenharia, que era uma coisa que eu imaginava que seria interessante, porque eu gosto de detalhes. E aí eu não tinha essa noção. E meu pai não deixou fazer engenharia e falou, se for medicina, você vai. Olha o que pode acontecer, eu acho que eu tenho tudo a ver com medicina. E aí então, essa pressãozinha do pai foi positiva, né? E aí você escolheu a área da dermatologia. Exatamente. Quando você estava na faculdade, você já imaginava que você faria dermato? Não. Como foi que entrou na sua vida a dermatologia? Então, no início, eu queria até ser sexóloga, que eu acho um assunto muito rico. Tem a ver com você também. Porque eu sou uma pessoa muito desinibida nessa área. Mas, quando eu fui fazer GO, né, que é ginecologia e obstetrícia, eu acabei desistindo. Né? E aí, quando eu passei pela dermatologia, eu achei uma especialidade muito rica. Eram muitas lesões, é uma área muito extensa, é o maior órgão do corpo humano. Sim. Então, aquilo me atraiu e eu me apaixonei por dermato. E aí, você se especializou na parte de estética, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu comecei a aprender a fazer os procedimentos e utilizar em mim. E eu não era uma pessoa com uma autoestima elevada, eu sempre me achava muito esquisita, grande, feia. E com a dermato, com a estética, né, eu consegui reverter isso, consegui me melhorar. E achei que eu fiquei tendo uma autoestima cada vez mais elevada, mais autoconfiante, me sentindo mais segura. E falei, poxa, se eu posso fazer isso comigo, por que eu não posso fazer isso pelos outros? E aí surgiu a estética. E hoje na sua clínica você foca especificamente na estética? Sim, o nosso carro-chefe é a estética. Então, a gente faz muito a parte de preenchimento, botox, laser, a gente atua muito na parte de tecnologias. Uma outra área, a área de cabelo, que eu tenho formação em tricologia, a parte corporal e o que veio mais recentemente, que é o rejuvenescimento íntimo, que é uma área que veio resgatar aquele meu desejo do passado. Sim. Então, uma área que eu estou adorando. Conta pra gente como é que funciona esse rejuvenescimento íntimo. Então, a gente, através da tecnologia, no caso, fotona, a gente consegue recuperar, devolver a elasticidade da região íntima, né? Então, melhorando tanto a parte de prazer sexual para a mulher quanto para o homem. E também na parte externa, melhorando a parte de flacidez, de rugas. Então, fica uma vulva, né, que é a parte externa, mais rejuvenescida, mais bonita. E isso também dá um resgate de autoestima para a mulher,
né? Principalmente na parte da atividade sexual. Sim. E também, de ganho, você tem uma diminuição do escape urinário, que com a idade a gente vai tendo uma perda da força da musculatura do assoalho pélvico. Então, muitas vezes as pacientes reclamam, quando eu dou um pulinho na academia, solta aquele xixi, e aí depois do tratamento, isso daí melhora muito. Então, é função e estética junto, né? Melhorando ali a autoestima e a qualidade de vida também da paciente. E aí, Débora, você sempre teve clínica própria? Como foi essa jornada empreendedora na medicina, que é a nossa pauta propriamente dita? Conta pra gente como foi que começou essa coisa de ser uma empreendedora. Pra mim, você é um case de super sucesso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com alguns clientes que a gente tem dessa área, né? Porque o que eu percebo, e que a gente já trabalhou junto há bastante tempo, e eu percebo que você é uma profissional muito completa, né? Você é uma excelente dermato, uma excelente gestora, né? Você enxerga a sua clínica realmente como empresa, e a gente percebe isso. Sempre foi assim? Não. No começo, a minha ideia era o quê? Ainda mais como eu não tinha nenhum parente médico, era trabalhar para alguém para ter o meu sustento. Era ter estabilidade. Exatamente, estabilidade. Aí, quando eu comecei, eu falei assim, não, mas eu quero oferecer mais ao meu paciente. Eu quero que ele tenha um ambiente agradável, bem decorado, que ele seja bem recebido, que a minha secretária seja treinada, que eu tenha um café maravilhoso para esse paciente, que eu possa falar com ele com mais calma, com mais tempo. E eu percebi que esse tipo de ação merecia um investimento. E esse investimento era incompatível trabalhando com outras pessoas, né? Trabalhando para outras pessoas. E aí eu vi a necessidade de ter o meu próprio negócio, para que eu realizasse todos esses sonhos. Sim. Que gerasse um bem-estar ao meu paciente. Então, você saiu da fase de querer estabilidade, trabalhar para alguém, né? Que tudo bem se as pessoas quiserem isso. Exato. Né? Que às vezes as pessoas ficam assim, então todo mundo tem que ser empreendedor? Não necessariamente. Exatamente. Mas dentro do seu propósito como profissional, você enxergava que você precisava de mais, né? Exato. E nesse processo de enxergar que você precisava de mais, de oferecer uma experiência diferente para o seu paciente, você montou já a clínica como ela é hoje ou teve algum percurso aí maior no caminho? Com certeza, muito maior. Eu acho que tudo é um processo de tentativa, erro e acerto. Sim. Acerto e erro. E aí eu fui lendo muito, eu li muitos livros, fiz muitos cursos. Até hoje você faz muitos cursos, né? Faço, direto, um curso aqui, outro ali. E aí eu sou uma pessoa estrategista. Sim. De pensar assim, eu estou com esse problema, eu não sento e choro. Eu penso assim, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, com base nos livros, nos cursos, eu fui criando as minhas estratégias e fui aprimorando ao longo dos anos. Isso não foi da noite para o dia. Isso é importante a gente falar, né? Porque a gente vive numa geração muito imediatista. Exato. Né? Cada dia que passa, as pessoas estão mais imediatistas. E você construiu essa estrada ao longo de alguns anos, né? Exato. E aí, ia aprendendo, ia testando, levando para a prática. Aquilo deu certo? Pronto, continua. Não deu certo? Não. Daí abandona essa ideia, vamos buscar outras. E aí eu fui aprimorando muita coisa, né? E uma das coisas mais diferenciais que eu tenho hoje, porque eu acredito que eu não consigo trabalhar sozinha. Eu não sou um ser único, né? No atendimento, para ter aquela excelência de atendimento, eu tenho que ter uma equipe. Então, hoje, a maior parte minha é esse desenvolvimento da minha equipe. Inclusive, você faz reunião semanal com a sua equipe, né? Exatamente. E o que é que vocês trabalham nessas reuniões? Porque isso é uma coisa bacana da gente falar, porque o médico, principalmente, eu vou falar com base na minha vivência, né? Os médicos que eu tenho a oportunidade de ter contato, seja trabalhando ou com relacionamento de amizade. O médico, ele acha que ele só está trabalhando quando tem um paciente na frente dele. E eu acho que isso é um grande erro, né, Débora? Com certeza. A gente tem que dividir a hora do atendimento da hora de gestão. E hoje isso está muito bem estabelecido no meu dia a dia. Sim. Isso é uma coisa muito bacana. Você tem o dia da reunião, você tem a agenda fechada para produção de conteúdo, para todas as outras demandas. Organizado. Então, você entende que o médico ele precisa realmente ter essa visão macro do seu negócio e disponibilizar na sua agenda horários para cada uma dessas muitas tarefas que ele tem que desenvolver. E eu achei que foi um grande divisor. Quando aconteceu a pandemia,
Eu sempre tive esse envolvimento com a minha clínica, né, com a minha equipe. Só que eu achava que a gente tinha uma alta rotatividade. Toda hora ia embora uma e eu tinha que desenvolver a novamente. Nova. E aí era um gasto de tempo, de dinheiro. De energia, e né? de energia. Aí, até que eu fiz um curso de marketing interno. Sim. E foi uma época que eu estudei muito. Aproveitou aquele momento da pandemia. Aquele iniciozinho. Sim. E aí comecei a trabalhar com as meninas, primeiro com autoconhecimento. Bacana. Eu já me conheci, eu já fiz algumas imersões, aí eu queria propor isso para elas, para que a gente entendesse o que elas tinham de ponto fraco, de ponto forte, para que cada uma soubesse lidar uma com a outra. Sim. Eu preciso desse apoio, aquela pessoa tem esse ponto forte. E aí também elas foram colocando para fora os seus sonhos, medos, para a gente trabalhar em cima disso. Foi um crescimento assim lindo das meninas. E aí depois, nesse início, a gente começou a ler um livro e fazer discussões semanais. Bacana. É um livro que eu gosto muito. O título nem é tão legal, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Que é bem antigo, mas é muito bom. E aí a gente foi desenvolvendo com o livro Sim. essa metodologia de tentar atender o paciente de uma forma diferenciada. Uma outra coisa que eu fiz com elas, eu li bastante, assisti alguns vídeos e eu mesma criei um curso para elas de atendimento Disney. Bacana. E aí eu fiquei, ao longo de um tempo, treinando, e assim a gente criou a jornada do nosso paciente. Então, você não pegou um modelo pronto que existia no mercado, que hoje vende muita mentoria, né? A gente sabe que tem muita gente oferecendo esse serviço no mercado, que desenvolve um modelo de gestão de negócio e você vai lá e replica na sua clínica. Na verdade, você foi construindo isso baseado em conhecimentos que você foi adquirindo, na necessidade dos seus pacientes e nessa sensibilidade de perceber a peça certa ali no quebra-cabeça dessa equipe que você tem hoje, né? Fazer a movimentação certa. Isso. Você acha que as meninas, elas cresceram bastante e você conseguiu realmente fazer com que esse desenvolvimento impactasse no paciente? Sim, com certeza. E uma outra coisa, eu acho que eu tenho que dar muito mais valor a elas, que é a questão do marketing interno. Sim. Valorizar para que elas se sintam, poderosas, com uma autoestima elevada, para passar isso ao paciente. Sim. Aí, que eu achei que foi sensacional e teve uma resposta muito positiva, foi implementar happy hour. Festas, então a gente tem a festa do São João, toda muito bem decorada. Sim. A festa do Natal. E uma festa que elas amam, que vocês até me ajudaram ano passado, é a festa da secretária. Sim. Que eu aluguei uma casa de praia com piscina e eu fiz a pool party, que foi a festa da piscina, toda personalizada, com o nome delas, para que elas sentissem que a festa era para elas. Sim. E aí, quando você faz isso, nossa, elas se sentem e elas reproduzem isso para o paciente. Isso é muito importante a gente estar falando, Débora, porque principalmente na sua área de atuação, que é a medicina, a gente fica vendo o desespero da maioria dos profissionais que a gente tem contato, de que, tipo assim, só vende se eu estiver na clínica, né? O paciente, ele só quer ser atendido por mim, né? E quando a gente fala de uma equipe que tem multiprofissionais, que tem não só esse pessoal que é o staff, mas que você tem outros profissionais atuando junto, se você tem um modelo de gestão de pessoas que você, na verdade, desenvolveu uma cultura, né, organizacional que fez sentido para as meninas e que hoje, independente de qual seja a pessoa, eu falo porque eu já tive muitas vezes na sua clínica, desde quem serve o cafezinho até você na sala, o padrão é o mesmo, né? Você percebe que há uma coerência na experiência do paciente do início ao fim. E antes essa experiência ficava muito focado no médico, no consultório, na hora que estava com o paciente na frente. Hoje, com essa metodologia que você desenvolveu, você consegue fazer com que o paciente perceba isso desde quando ele entra, né? Até o cheiro personalizado. Que eu queria. O marketing sensorial. Então, foi uma coisa que, nessa conversa que a gente está tendo, a gente consegue perceber que foi de dentro para fora. Né? Você trabalhou a base, que foi a questão de equipe, de gestão de pessoas, né? De estratégias de negócio, para que, ao chegar o paciente, isso fosse um reflexo, não é isso? Exato. E é interessante que tem pacientes que falam assim, Débora, o que é que você faz que todas as suas meninas falam como você? Assim, de forma pontuada, elegante, baixa. Você faz algum curso
de voz. Falei, não. É porque como elas têm um contato muito grande comigo, a gente faz reuniões periodicamente, então eu passo essa ideia, né? E foram vários momentos. Né? Na verdade, você desenvolveu uma liderança efetiva, né? Que liderança é isso, é você conseguir fazer com que as pessoas da sua equipe reproduzam, de fato, aquilo que o líder acredita e que ele tem como pilar realmente ali do negócio. E você conseguiu fazer isso muito bem. E até a gente já discutiu com elas, a gente fez um exercício de valores. Cada uma foi botando no papel quais eram os valores delas. Sim. E aí eu coloquei os valores da clínica para a gente ver se coincidia. Sim. Então, todo mundo tem isso muito equilibrado, que é uma das coisas que eu falo, que o funcionário, ele pode vir sem saber o que é que a clínica faz, mas ele tem que ter os valores muito parecidos com o meu. Porque valor eu não tenho como ensinar. Exatamente. Mas a parte prática eu ensino. Marcelo aqui com a gente, ele tem, quando vai fazer recrutamento de pessoas, ele fala muito isso. Eu contrato caráter, habilidade eu treino, né? Marcelo que foi que me ensinou isso. Eu na verdade, como eu sempre fui, eu tenho, nessa jornada empreendedora, para mim, tudo é muito novo, né? Eu sempre fui a pessoa que trabalhei para outras pessoas. E aí, essa parte de recrutamento era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque eu queria contratar os melhores profissionais. E a gente não encontra em qualquer lugar esses melhores profissionais. Então, é bem difícil. E aí, Marcelo sempre falava, a gente precisa contratar caráter. Habilidade a gente treina. Eu falava, mas eu não tenho tempo de treinar. Se eu for parar para treinar, eu vou perder muito tempo. E a gente ganhou muito mais nas contratações que a gente pegou de profissionais que chegaram zero habilidade praticamente, assim, que não tinham muita prática no mercado que a gente está inserido e que foi sendo desenvolvido, mas que tinham esses valores que eram compatíveis com o nosso. Perfeito. Então, essa dica sua é muito importante. E tem outra dica também, Débora, ainda sobre isso que a gente está falando, que eu acho que é interessante a gente compartilhar, é que você falou assim, os valores têm que ser compatíveis com os da clínica, com os seus valores. Porque você é a brand persona da clínica, né? Então tem que ser compatível com o que você acredita. E às vezes as pessoas têm um desespero por contratar. Contratam rápido e demitem devagar. Né? Demora para demitir porque, ai meu Deus, vou ter que selecionar de novo e tal. Meu tempo é corrido. Sendo que, se você não faz uma boa seleção de pessoas, você vai ter sérios problemas no seu negócio. Então, eu acho que além dessa questão de desenvolver quem está na sua equipe, de trabalhar essa questão do endomarketing, né? De trabalhar essa questão da gestão de pessoas, eu acho que a seleção é uma etapa muito importante dentro de uma empresa, né? Eu concordo plenamente e é uma das coisas que eu falo. Eu vejo muitos pacientes que falam assim, a gente não consegue achar um funcionário bom. Aí eu falo, não, peraí, a gente tem sim, mas aí a gente precisa trabalhar. E eu tenho conseguido isso. Primeira coisa é na seleção. Sim. Eu preciso selecionar muito bem. E eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que é caráter e uma outra coisa, força de vontade. Porque se não tiver força de vontade, não vai para frente. A outra coisa, eu acho que é ele entender o manual da clínica. Então, eu passo aqui, é o manual. Vai estudar. Aí, depois, eu acho que ele tem que ter um acolhimento. Sim. Porque a equipe minha, ela já está muito coesa. Então, é normal, a gente meio que rechaça, né? Sim. Então, eu treino as meninas, aí na reunião, olha, gente, fala para elas, dê um carinho para essa pessoa que está chegando. E depois, eu gosto de investir em treinamento. A pessoa, ela pode até vir sabendo de alguma coisa, mas ela não sabe como eu quero. Sim. Então, se eu não falar, como é que eu posso cobrar? Aí depois é acompanhamento. Acompanhar. Olha, você tem que fazer isso em tanto tempo e aí dar o feedback para eles. E aí, quando eu criei essa forma de caminhar, né? E também eu gosto muito do feedback com elogios. Sim. E o que não fez de legal, nunca falo na frente de ninguém, chama a pessoa e bota a pessoa para pensar. O que você acha que você fez? O que você acha que você pode melhorar? Porque um dos lemas da clínica é que a gente está em eterna evolução, em eterna melhora. E aí, depois que eu implementei isso, eu achei que funcionou muito bem. Então, você falou do manual, né? Sim. E essa coisa do manual é importante porque o processo está documentado. Tudo. E ele não fica refém de quem está fazendo, né? Quando você tem um manual, um processo documentado, a jornada do paciente dentro da clínica, qualquer pessoa que tenha acesso àquele manual vai estar apta, de certa forma, a entender como é que funciona
a dinâmica da clínica, né? E a gente percebe, às vezes, que falta essa documentação, né? Nas empresas, de modo geral. De ter isso realmente mapeado, né? De dizer assim, olha, tem essa jornada aqui do cliente, é assim que tem que funcionar. E aí, cada pessoa que entra, na ausência desse manual, vai fazer de uma forma diferente. Exatamente. Então, precisa, né? Exato. E lá na clínica, eu gosto de ter manual para tudo, processo para tudo. Então, eu tenho o POP, que é a descrição dos procedimentos, eu tenho aulas para os pacientes, as orientações, manual de conduta, até como é que deve responder no WhatsApp. Você precisa ensinar isso, Débora, para as pessoas. Porque deve ter levado muito tempo para você conseguir construir isso tudo, né? E aí eu tenho questionários para os pacientes, digamos assim, eu quero produzir mais colágeno. Tá, e como é que está seu corpo? Então, está tudo muito bem documentado, tudo muito processual. E aí, como você mesmo diz, qualquer um pode chegar lá e acessar. Então, diminui os ruídos de comunicação entre a gente. Porque, assim, não é o que você falou, o que Beltrano falou, é o que está lá escrito. Isso. E isso ajuda muito. E aí tem manual para tudo, até do CAD, que vocês me ajudaram a criar, que é o Círculo de Amigos DD. Então, quem é esse paciente? Então, tudo nosso está documentado, como você falou. Que bacana. Na verdade, você realmente desenvolveu uma gestão muito completa do seu negócio, né? Eu acredito que sim. E aí você precisa compartilhar isso, gente. Eu já falei para ela, Débora, você precisa ensinar tudo isso que você já implantou na sua clínica para outros médicos, para outros profissionais da área de saúde. Porque a faculdade não te ensinou isso, né, Débora? Não. E isso daí foi muito de entender, querer entender. Entender o paciente, entender o funcionário. E aí você vai criando. Como eu falei, como eu sou estrategista, aí eu fico, tá. E em toda reunião a gente faz isso, viu? A gente teve esse problema com o paciente. Aí eu boto as meninas para pensar, o que a gente fez de errado? Vamos aqui, por que não quero que isso aconteça de novo? E isso serve também para a questão dos processos. Então, os termos de consentimento que eu faço. Teve uma vez que teve um problema, então vou lá e arrumo o termo de consentimento. Então, a gente vai estar numa eterna mudança, uma eterna evolução de melhoria. Sim. O paciente, ele percebe, obviamente, né, no dia a dia da operação da clínica, tudo isso sendo implementado, né? A experiência do paciente é diferente. Você recebe feedbacks nesse sentido, assim, do paciente, de que é uma experiência diferente dos outros lugares que ele está acostumado a ir? Recebo. E a nossa jornada do paciente é diferenciada, né? Começa pela entrada do paciente, ele é bem recepcionado, depois ele vai sendo conduzido pela nossa funcionária para tirar a foto 2D, 3D. Ela recebe uma sacolinha com amostra de cremes para poder retirar a maquiagem. Quando o paciente chega para mim, eu vou e peço para ele discorrer todas as queixas, eu examino o paciente do fio do cabelo à unha do pé, depois analiso a foto 2D dele, pergunto assim, olha, eu posso te esclarecer questões que eu vejo em você, que você pode vir a precisar no futuro, que a gente tem que pedir permissão, Sim. né? Que muitas vezes eu não incomodo. Uhum. E aí vejo a 3D e depois a gente faz uma receita de skincare bem completa, tanto de cremes quanto da parte oral. E aí o paciente recebe no outro dia, pelo WhatsApp, uma chamada das minhas meninas, né? Como é que você está? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma necessidade? Aí, quando o paciente faz o procedimento, tem também um cuidado diferenciado em relação à dor. A gente usa um vibrador local, é a pomada anestésica um pouco mais forte, um ambiente com uma imagem bonita, com som. Eu fiz curso de hipnose, então eu modulo minha voz na hora. Toda experiência sensorial para que o cliente ele tenha uma lembrança, né, quando ele sai dali o mais positiva possível. E a gente sabe que ele vai compartilhar essa experiência que ele teve com outras pessoas. Agora, a gente pensar nisso tudo, né, em toda essa jornada, há 15 anos atrás. Era possível imaginar que o médico precisaria desenvolver tantas competências e habilidades para proporcionar essa experiência ao paciente? Não. Foi muito rápida essa mudança, né? Muito. Eu acredito que isso ainda vai virar commodity, vai virar algo comum, banal, e a gente vai estar sempre tendo que pensar um passo à frente. O que é que eu posso fazer ainda mais? Sim. Que é a minha visão.
Eu sempre tenho que buscar algo a mais, porque daqui a pouco todo mundo vai estar me copiando, o que já acontece. Você viaja muito, né, Débora? Bastante. Você traz referências dessas viagens? Sim, e eu tenho até todos os dias um momento de meditação, e uma das partes da minha meditação eu falo, eu preciso viajar, eu preciso fazer novas descobertas. E mesmo que não seja na minha área, só de ter um insight diferente, eu trago aquele benefício para a minha vida, para como acolher o paciente. Então, sempre vai trazer algo de positivo, de somatório. E as suas viagens são sempre para lugares que têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Você gosta dos destinos... Na verdade, são destinos exóticos, né? Até que poucas pessoas normalmente têm o interesse de... Exato. Teve uma vez que eu fui com o Ângelo num local no interior da Alemanha. E o lugar chamava Ninho da Águia. E a gente foi de noite, foi de carro, e subia. E a gente chegou tipo 7 da noite. Aí a moça da pousada nos recebeu, e aí tinha um conjunto de caçadores, lá tinha uns 3 caçadores que estavam embriagados. E aí eles chegaram assim e falaram, o que vocês vieram fazer aqui? Porque aqui nunca teve um brasileiro. Ou seja, puro preconceito, né? Sim. O que vocês vieram fazer aqui? Eu falei, não, que a gente viu na internet. Aí ele pegou uma foto e mostrou ele com uma espingarda e o alce que ele tinha acabado de caçar naquele dia. Sim. Então, eu e a gente ficou com um pouco de receio. Mas só para ilustrar a minha busca de lugares inusitados. E como é que você encontra esses lugares tão inusitados? Internet é um hobby meu, programar viagens. Adoro parar para ver todos os detalhes, aonde eu vou, como é que eu vou, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer. Você já chega lá com o roteiro todo pronto? Mais ou menos pronto. Porque eu acho o seguinte, a questão de planejamento. Que faz parte da sua vida, né? Exatamente. Quando você falou, Débora, vamos fazer o podcast, eu falei, já tive várias ideias, eu já fui anotando algumas ideias. Então, esse planejamento é muito importante, é algo que é um diferencial. E o interessante, eu não era tão organizada, tão planejada, mas o meu esposo, Ângelo, ele é assim. Então, eu acabei incorporando, né, a questão do exemplo, né? A gente vai convivendo com a pessoa. Sim. E vai pegando. E ele também curte muito viagem. E aí a gente pega lá na TV da sala, bota lá o mapa e olha, a gente vai para cá. Quando a gente fez uma viagem para a Suíça, tinha as distâncias entre tais lugares. E entre uma cidade e outra, que a gente pegava o trem, a gente só tinha 3 minutos de intervalo, senão a gente ia perder o trem. Nossa! E só teria mais tarde. Sabe o que a gente fez? A gente pegou o mapa do trem. A gente olhou a estação, a gente cronometrou. Nossa! O nível de preciosismo para fazer o planejamento dessa viagem. O legal é que são os dois são assim. Sim. Então, meu aniversário mesmo, eu curto muito mais viagem do que festa. Vai ser semana que vem. Aí a gente já vai para Vitória do Espírito Santo e depois a gente vai para Domingos Martins, que é um local que tem uma montanha, a gente adora montanha. Então, já está tudo programado. Com certeza no Airbnb, assim, sensacional que você é uma curadora, né? Engraçado, nesse não, mas eu sou curadora do Airbnb, sim. Eu gosto muito, porque aí você tem uma convivência muito melhor. Aí você tem uma sala, você tem uma cozinha, e aí eu acho que a apreciação do local é maior. Sim. Mas nesse daí não, vai ser pousado, umas pousadas, eu vou para um glamping, que é um camping luxuoso. Sim, bacana. Compartilha nas redes sociais, que a gente quer ver. Então, essa coisa do Ângelo ter trazido para você essa questão do planejamento te beneficiou na sua vida e nos negócios, né? Com certeza. Ângelo te ajuda no planejamento dos negócios? Sim. Ele trabalha comigo junto com a parte financeira. Então, ele traz relatórios. Ele é engenheiro, então ele tem uma visão totalmente diferente da minha. Sim. E eu acho que isso só soma. Por exemplo, a minha irmã, que é a minha gerente, ela também tem uma visão muito diferente da minha. E eu acho que é algo a acrescentar aqui como dica, que busque profissionais de excelente qualidade, mas que pensem diferente de você. Na verdade, são habilidades complementares à sua, né? Perfeito. Não adianta você ter um monte de Débora, pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento, de iniciativa que você... E tem outras competências que precisam e que você, de repente, não tem. E eles botam a gente para pensar fora da caixa.
E aí é um contraponto. E isso é um somatório, isso a gente só vai melhorando, né, no sistema. Então, contrate pessoas que têm habilidades complementares às suas. Essa seria uma dica. Exato. E se você tiver, como eu tive a sorte de ter o seu esposo no financeiro e a sua irmã na parte operacional, está excelente. Esse suporte da família nos negócios, então, trabalhar com familiares, para você deu super certo. Deu super certo. Eu escuto várias histórias de que não dá certo, mas, para mim, até hoje, tem dado muito certo. Eu nunca tinha trabalhado com o Marcelo até a gente colocar a rede, né? E nós temos características bem diferentes, assim. Nós somos polos opostos em muitas coisas. Perfeito. E aí todo mundo ficava com medo, né? As pessoas que conheciam a gente falavam, será que vai dar certo? Família, pessoas próximas, será que vai dar certo? E deu muito certo justamente por isso, porque Marcelo tem habilidades complementares às minhas, né? Eu sou a pessoa que fala, que aparece, Marcelo é a pessoa dos bastidores. Eu sou zero analítica em relação a números, a questão financeira. Eu também. Marcelo é essa pessoa que olha, que analisa e tal. Então é importante a gente ter um sócio ou ter pessoas na nossa equipe que tenham essas habilidades complementares. Mas aí me conta, qual é o tipo de paciente hoje que você atende predominantemente na sua clínica e consegue ter essa experiência toda que você proporciona hoje? Quem são as pessoas que te procuram? Então, hoje eu tenho aquele paciente que busca resultado natural, né? Uma pessoa que tenha bastante expertise, experiência, porque a gente vê no mercado, assim, brotando muitos profissionais de cursinho de final de semana. Sim. E eles querem a garantia de que eu vou usar os melhores produtos, os melhores aparelhos, né? Lá na clínica a gente tem o Fotona, é o exclusivo que de Feira de Santana só nós temos. Ele busca também um profissional que seja honesto, e é um dos valores da honestidade. Então eu uso no paciente, eu só indico aquilo que ele realmente precisa. Ele pode ter garantia, de jeito nenhum. E outra coisa, ele quer ter a segurança, né, em relação aos efeitos colaterais. Lá na clínica a gente tem todo um suporte de emergência. Então a gente tem ambu, tem oxigênio, o desfibrilador, a gente nunca usou, mas está lá. Então, e uma coisa que eu acho bacana, que eu já vi até você postar em rede social, é você falar sobre as intercorrências. Você um dia estava falando sobre um preenchimento e que na hora você percebeu que poderia dar alguma intercorrência e imediatamente você já atuou para que aquilo não realmente agravasse. É importante a gente falar que não basta saber fazer. Exatamente. Tem que saber resolver reverter os problemas, né? Isso. Porque o que a gente vê aí no mercado é muita gente que sabe botar um botox, fazer um preenchimento, mas e na hora que a intercorrência acontece, né? Porque ele não sabe reconhecer as e tratar. intercorrências vão acontecer em algum momento, né, Débora? Exato. E aí ele não vai saber reconhecer e tratar. E não só intercorrência, o paciente gosta também de ser bem acolhido. É o que eu falo. Você vai conhecer o seu esposo na hora do divórcio. E você vai conhecer o médico na hora da intercorrência. Sim. E aí o que aconteceu? Teve uma paciente que eu fiz o peeling de fenol na área dos olhos e ela, ao limpar, ela tritou demais. Aí acabou ferindo. E eu sabia que dali teria a chance de deflagrar um queloide. Aí eu vou te acompanhar. O que eu fiz? Eu atendi essa paciente de segunda a segunda, diariamente. E fazia sessões de laser de recuperação, laser anti-inflamatório, que é o PhotoAge, e ela recuperou totalmente. Então, o paciente quer ter essa segurança, em todos os sentidos, de que vai ser bem acolhido, de que vai ser bem assessorado. E assim, se eu não tivesse essa visão de que, olha, isso daí vai acabar levando a isso, eu não teria tido êxito. E aí tem que ter uma postura de atuar rapidamente, né? Exato. Você falou do peeling de fenol. Sim. Eu percebo que ele viralizou nas redes sociais, né? A gente vê muitos vídeos. Eu acho que o TikTok contribuiu muito para a viralização do peeling de fenol. Explica pra gente um pouquinho o que é o peeling de fenol. Então, o peeling de fenol é um peeling de uma ação extremamente profunda. E ele vai ter uma retirada total da epiderme e aí volta uma epiderme rejuvenescida, melhor. Só que como ele é muito agressivo, ele tem vários detalhes. Primeiro, a gente só pode fazer em peles muito claras. E o nosso ambiente, o nosso meio, as pessoas de pele clara são a minoria. Por que tem que ser claro? Porque quando finaliza o processo, ele vai deixar a região hiperemiada, vermelha, durante os 3, 4 meses, que muitas vezes é um incômodo. E depois da regressão dela, pode vir aquela mancha hipocrômica, que é aquela mancha branca. Então, se é uma pele morena,
aquela mancha branca vai ser estigmatizante. Então, tem que ser uma pele clara. Segundo, a gente não pode fazer numa área muito extensa. E tem pessoas que fazem no rosto inteiro, né? Exato. No rosto todo, ela deve ser feita no hospital. Porque a substância, ela tem uma toxicidade dependente da quantidade. Quanto mais eu coloco, mais tem risco. E aí, ela vai ter um efeito cardiotóxico, nefrotóxico, não pode comprometer coração e rim. Aí, esse paciente ele tem que ser monitorado. E só pode ser feito por médico? É um assunto polêmico, mas eu vou defender a minha área só por médico. E dermatologista, porque a gente sabe conduzir. Gente, aplicar é uma coisa. Você acompanhar e ver os mínimos detalhes depois é outra coisa. Imagine, efeito tóxico para o coração e para o rim. Aí você faz com um profissional não médico. Como é que você consegue contornar uma possível intercorrência com aquele paciente? É bem arriscado, né? Pois é. E aí, outro detalhe. Eu estou vendo, e até eu coloquei isso no Instagram de ontem, sobre o pirindifenol. Aí muita gente, para cicatriz de acne, eu quero fazer para cicatriz de acne. Eu não gosto para cicatriz de acne. E foi o que viralizou, na verdade. Exato. Eu vejo muita gente postando antes e depois, principalmente de cicatriz de acne. Exato. Porque o que acontece? E até um dos que mais apresenta aulas aqui no Brasil, que é o Gustavo, sobre o pirindifenol, ele não faz para cicatriz de acne. Porque logo que você faz, nos primeiros meses, existe um edema, um inchaço. E esse inchaço, ele retifica a pele. Então, diminui a depressão, né? Exato. E aí, você faz o antes e depois, tá joia? Deixa passar um ano. Então, aquele benefício é meio temporário. E sem contar que, para a gente achar um paciente com a pele mais clara que a minha, não é tão fácil no nosso meio. Sim. Então, ele tem que ser muito bem indicado. Então, você indica hoje pontualmente em situações muito específicas. Exatamente. Existem outras alternativas além do pirindifenol? Para cicatriz de acne, eu ainda gosto do laser de CO2. E olha que o pirindifenol ainda é mais antigo do que o laser de CO2. Mas na moda... viralizou, na verdade. Tem coisas assim que você resgata lá do passado e coloca como se fosse... uma coisa super novidade. A invenção da roda. Não é. Então, o pirindifenol é feito há muito tempo. Igual o Sculptra, que é o bioestimulador. Todo mundo fala, o Sculptra. Gente, eu faço ele desde 2005. Então, não é novidade. É só a forma como as pessoas rotulam aquilo para vender. Para ganhar um hype, né? Débora, então, para a gente finalizar, na verdade, né, eu acho que você trouxe muitas dicas super interessantes, né, para os profissionais da área de saúde. E eu gostaria que a gente finalizasse com 3 dicas, assim, que você considera as mais importantes, que te fizeram chegar nesse patamar que você está hoje, dessa profissional que tem esse olhar macro do seu negócio, que você olha o paciente, você olha o colaborador, você olha os processos, né? Me dá 3 dicas, assim, olhando para a câmera, na verdade, são 3 dicas para a nossa audiência, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Se você tem um negócio na área de saúde, o que é que não pode faltar para você ter sucesso? Então, eu acho que você já falou. É ter esse cuidado, esse olhar diferenciado em relação ao seu paciente, esse ouvir, né, assim, quais são as suas necessidades. E não é só necessidade em relação à beleza, é necessidade enquanto ser humano, daquele carinho, daquele acolhimento, aquele ombro, muitas vezes, né? Depois do paciente, vem o outro ser humano importante, que é a sua equipe. É quem trabalha com você. Sem ele, você não é ninguém. Então, você precisa também, muito parecido com o paciente, acolher, ensinar, porque eu ensino o paciente, também ensino a funcionária. E ter tudo, em terceiro lugar, esquematizado. Quanto mais você tem o esquema, o processo, é muito mais fácil. Eu que tenho um pouco de TDAH, minha filha diz que não, mas eu acredito que eu tenho, eu gosto de deixar tudo por escrito. Então, é fácil depois eu acessar, eu olhar, eu ter minhas listas. Então, fazer os processos é demorado. Eu venho fazendo esses processos há 3 anos, mas agora eu estou colhendo os frutos. Eu estava falando com você um pouco antes, né? Agora eu estou trabalhando menos no atendimento, né? Porque eu estou tendo aquilo que todo mundo deseja, um tempo de qualidade com o paciente, com um retorno financeiro mais satisfatório. Então, agora eu estou podendo me dar esse luxo depois de tanto trabalho. Gente, eu particularmente fui muito, assim,
impactada por tudo isso que Débora compartilhou, porque são insights super importantes, não só para quem tem um negócio na área da saúde, para qualquer negócio. Saindo daqui, já vou colocar algumas coisas em prática. E se você que está nos assistindo achou que esse vídeo pode ser útil para alguém, que pode ajudar algum empreendedor, encaminhe esse vídeo, mas não esquece de curtir e seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar a doutora Débora, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Instagram e o contato de WhatsApp e site, para que você, que aí tem desejo de conhecer, de se tornar paciente, também tenha acesso. Débora, muito obrigada. Foi um prazer enorme te receber aqui. Eu que sempre agradeço. muito engrandecedor, assim, as nossas conversas, eu sempre aprendo muito. E eu sei que sua agenda é concorrida, então você ter disponibilizado o seu tempo, realmente pra gente é uma honra. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até o próximo Range Talks.